Seja bem-vindo ao mundo marcial. Existe uma pergunta que divide praticantes de artes marciais há décadas. Treinar apenas formas tradicionais realmente transforma alguém em um lutador perigoso ou cria apenas uma ilusão de combate? Essa discussão atravessa gerações dentro do karatê, do kung fu, do taekwondo e de diversas artes marciais tradicionais ao redor do mundo. Enquanto alguns enxergam as formas como a essência da arte marcial, outros acreditam que elas são apenas movimentos coreografados sem valor real em uma luta. Mas a verdade é muito mais profunda do que parece, porque para entender essa questão primeiro precisamos compreender o que as formas tradicionais realmente representam dentro das artes marciais. Quando observamos uma forma tradicional, vemos uma sequência organizada de golpes, defesas, deslocamentos e mudanças de direção. Para quem vê de fora, aquilo pode parecer apenas uma luta imaginária contra adversários invisíveis. Porém, historicamente, as formas nunca foram criadas apenas para demonstrações estéticas. Durante séculos, elas funcionaram como verdadeiras bibliotecas vivas de combate. Em uma época sem vídeos, sem livros modernos e sem sistemas padronizados de ensino, o conhecimento era preservado através dessas sequências que carregavam princípios de ataque, defesa, posicionamento, geração de potência, equilíbrio e controle corporal. Mas existe algo que muitos praticantes modernos acabam esquecendo. As formas não serviam apenas para memorizar golpes. Elas serviam para transmitir conceitos. Um único movimento podia representar diversas aplicações diferentes dependendo da distância, do ângulo, do contexto e do tipo de agressão enfrentada. Em muitas tradições, uma mesma técnica podia funcionar como bloqueio, ataque, projeção, controle articular ou quebra de equilíbrio. Por isso, praticantes antigos passavam anos estudando poucas formas, explorando camadas cada vez mais profundas de interpretação. Quando treinadas seriamente, as formas desenvolvem atributos extremamente importantes para qualquer artista marcial: coordenação, precisão técnica, consciência corporal, equilíbrio, disciplina mental, controle respiratório e eficiência mecânica. A repetição constante fortalece os fundamentos e cria um corpo mais preparado para executar movimentos com qualidade. Além disso, desenvolve alinhamento estrutural, transferência de força entre quadril e tronco, controle do centro de gravidade e capacidade de gerar potência através da mecânica corporal em vez de depender apenas da força bruta. Outro ponto importante é o desenvolvimento mental. As formas treinam foco, concentração, visualização e atenção aos detalhes. O praticante aprende a manter postura, intenção e controle mesmo durante longos períodos de repetição. Em muitas escolas tradicionais, esse processo era visto não apenas como treinamento físico, mas também como uma forma de moldar disciplina, autocontrole e presença mental. E tudo isso possui valor real. Afinal, um lutador sem técnica refinada depende apenas da agressividade. O problema é que existe uma diferença enorme entre executar movimentos perfeitamente e conseguir utilizá-los contra alguém que está tentando resistir. É exatamente nesse ponto que começa a grande discussão. O problema não está nas formas tradicionais. O problema nasce quando elas passam a ser confundidas com combate real. Muitos praticantes passam anos aperfeiçoando movimentos no vazio. A execução fica bonita, a postura se torna sólida, a velocidade aumenta e a confiança cresce. Porém, existe uma realidade que não pode ser ignorada. O adversário real não fica parado. O adversário não coopera. O adversário não segue a sequência da forma. No combate verdadeiro existe caos, existe pressão psicológica, existe medo, existe adrenalina e existe imprevisibilidade. Existe também algo que nenhuma sequência decorada consegue reproduzir completamente: a resistência inteligente de outra pessoa. Um adversário reage, muda de estratégia, quebra ritmo, cria armadilhas e força adaptações constantes. É justamente aí que muitos praticantes descobrem que saber executar um movimento não significa necessariamente saber aplicá-lo. Muitas vezes a ilusão nasce porque o treinamento cria uma falsa sensação de domínio. O praticante executa centenas ou milhares de repetições e começa a sentir que domina o combate. Mas o corpo está aprendendo padrões previsíveis. Já a luta real é construída sobre variáveis imprevisíveis. Distância muda, velocidade muda, oponente muda, ambiente muda. O que parecia simples dentro da forma se torna muito mais complexo quando existe resistência genuína. Outro problema é que algumas pessoas passam a enxergar cada movimento de maneira literal, como se a luta real acontecesse exatamente da mesma forma que a sequência treinada. Porém, historicamente, muitas formas funcionavam como registros de princípios, não como roteiros rígidos de combate. Os movimentos eram estudados, adaptados e reinterpretados conforme a situação exigia. É justamente por isso que acreditar que a execução perfeita de uma forma automaticamente cria um lutador eficiente pode se tornar uma armadilha perigosa. O corpo aprende os movimentos, mas a luta exige adaptação. E a adaptação só nasce quando existe resistência real. Imagine alguém que passou anos treinando apenas formas tradicionais. Agora coloque essa pessoa diante de alguém acostumado a sparring frequente,
Alguém que já recebeu golpes, que já sentiu pressão, que já precisou reagir em frações de segundo enquanto tentava evitar ser atingido. O que normalmente acontece? A diferença aparece rapidamente. Não necessariamente porque um possui técnicas mais sofisticadas que o outro, mas porque um deles desenvolveu habilidades que só podem ser construídas através do confronto vivo. Timing, distância, reflexo sob pressão, leitura corporal e controle emocional durante situações de estresse são capacidades que não surgem apenas pela repetição isolada. Elas precisam ser colocadas à prova. Precisam ser refinadas diante da resistência de outra pessoa. Precisam ser testadas em situações onde nada acontece exatamente como foi planejado. É nesse momento que muitos artistas marciais percebem uma verdade desconfortável. A técnica perfeita executada sozinho raramente permanece perfeita quando existe pressão. O corpo trava. O ritmo acelera. A visão afunila. A respiração muda. A adrenalina altera completamente a maneira como reagimos. Por isso lutadores experientes valorizam tanto o treinamento vivo. Eles entendem que o combate não é apenas uma questão de técnica, mas também de adaptação psicológica. Isso não significa que as formas sejam inúteis. Pelo contrário, elas podem fornecer a base técnica, estrutural e mecânica que será utilizada durante o combate. O problema surge quando a base é confundida com o resultado final. É como alguém acreditar que aprender os movimentos da natação automaticamente o prepara para sobreviver em mar aberto durante uma tempestade. A realidade do combate funciona como um filtro implacável. Ela remove ilusões, revela falhas, expõe limitações e mostra quais habilidades realmente permanecem funcionais quando tudo sai do controle. É justamente por isso que tantos praticantes tradicionais defendem que as formas, o estudo das aplicações e o treinamento com resistência precisam caminhar juntos. Porque é somente quando essas partes se encontram que a técnica deixa de ser apenas conhecimento e passa a se transformar em capacidade real. Existe algo que muitos praticantes modernos acabam esquecendo. As formas tradicionais nunca foram criadas para funcionar isoladamente. Elas eram apenas uma parte de um sistema maior. Cada movimento possuía aplicações. Cada posição escondia conceitos. Cada transição carregava possibilidades de combate. O verdadeiro estudo começava quando o praticante investigava o significado por trás da movimentação. Contra qual ataque isso funciona? Como esse movimento controla um agressor? Onde está a alavanca? Onde está o desequilíbrio? Como isso funciona quando existe resistência? É nesse momento que a forma deixa de ser apenas uma sequência decorada e passa a se transformar em uma ferramenta de estudo do combate. Muitos movimentos que parecem estranhos ou até inúteis quando observados superficialmente revelam aplicações extremamente agressivas e eficientes quando analisados profundamente. Porém, existe uma condição indispensável. Essas interpretações precisam ser testadas. Porque uma aplicação bonita na teoria não significa necessariamente uma aplicação funcional na prática. Muitas pessoas imaginam que os antigos mestres passavam horas apenas executando formas repetidamente. Mas a realidade histórica costuma ser muito mais complexa. Em diversos sistemas tradicionais, o aluno aprendia poucas formas. Às vezes apenas algumas durante toda a vida. Porém estudava essas formas durante anos. Cada movimento era analisado, cada detalhe era explorado e cada aplicação era investigada profundamente. E o mais importante, existia treinamento com parceiro. Existia resistência. Existia prática. Existia experimentação. A forma era apenas uma parte do processo, não o processo inteiro. Com o passar do tempo, em muitos lugares, parte desse conhecimento foi sendo simplificada. O foco passou para exames de graduação, apresentações e competições. A execução estética ganhou destaque, enquanto muitas aplicações práticas acabaram ficando em segundo plano. Foi justamente nesse cenário que surgiu a crítica moderna de que algumas artes tradicionais estavam produzindo praticantes tecnicamente impressionantes, mas pouco preparados para enfrentar a realidade do combate. As formas são ferramentas, assim como o saco de pancadas, assim como o shadowboxing, assim como os exercícios técnicos. Nenhuma dessas ferramentas substitui o combate. Porém, todas elas podem contribuir para a construção de um lutador mais completo. Quando o praticante combina formas tradicionais, estudo de aplicações, sparring, condicionamento físico e treinamento sob pressão, as formas se transformam em algo extremamente poderoso. Elas deixam de ser uma simples coreografia, deixam de ser apenas uma tradição repetida mecanicamente, e voltam a cumprir aquilo que provavelmente sempre foi sua função original: preservar, transmitir e aperfeiçoar princípios de combate. Se você gostou deste conteúdo, curta o vídeo, compartilhe com outros praticantes e deixe sua opinião nos comentários. Na sua visão, as formas tradicionais ainda são essenciais para as artes marciais modernas ou perderam espaço para os métodos de treinamento contemporâneos? Inscreva-se no canal Mundo Marcial, ative as notificações e continue acompanhando nossos conteúdos sobre combate, filosofia marcial,
treinamento real e a verdadeira essência das artes marciais. Até o próximo vídeo.